Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês estão vendo esse vídeo. A gente está aqui para fazer um debate, uma roda de conversa em relação aos textos da disciplina de Metodologia do Ensino da Educação Física, nessas 2 primeiras semanas. Aqui a gente está com Tiago, Anderson, Gilmar, Júlio e eu, Daniel. E a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da diversidade sociocultural, de currículo, de formação continuada, que são a base dos textos dessa semana. Finalidades educativas e formação de professores na diversidade sociocultural. A educação contemporânea precisa repensar suas práticas pedagógicas diante da crescente diversidade sociocultural. Libânio, em 2015, e autores críticos como Vygotsky e Davidov destacam a importância de um ensino que promova o desenvolvimento integral do ser humano. A escola pública deve equilibrar a inclusão da diversidade com a formação científica e cultural, proporcionando a emancipação e justiça social. A gente consegue perceber, Daniel, que a necessidade hoje é de uma educação totalmente diferente da tradicional, né? A gente percebe que é necessário que os professores tenham práticas pedagógicas mais atuais, vamos assim dizer, né? Diante da diversidade sociocultural que hoje nós podemos perceber, né? Você equilibrar a inclusão dessa diversidade de uma forma científica e cultural não é tão fácil diante da realidade, né? A gente vê que mesmo estando dentro do estado, como referência o Rio Grande do Norte, que a maioria aqui atua, né? A gente vê que essa diversidade cultural ela é muito ampla, né? E a gente não pode simplesmente engessar o pensamento, o que é trabalhado dentro da escola para uma realidade ampla. A gente tem que ir aos pés da nossa realidade escolar, passar da parede da escola e ver ao nosso redor, o entorno, para a gente poder equilibrar essa diversidade, né? Para a gente trazer uma emancipação desses alunos, que eles tragam para eles essa questão da justiça, né? Como foi falado aqui, e a questão social, da vivência que eles têm dentro dessa realidade. E transcender essa educação positivista, né? Antiga, tradicional. Portanto. A gente trabalha em escola pública, né? A gente tem que estar atento à questão cultural, também econômica, né? Nossos alunos, boa parte deles são de classes sociais baixas, né? Então, a gente tem que, muitas vezes, o material didático, o material de ensino não atende a essa população, né? Então, não está dentro da realidade deles, né? A gente vê questões aí de étnicas, né, culturais e econômicas também, né? Para a gente não ficar pedagogicamente não conseguindo atender a todos, né? Libânio critica a fragmentação do conhecimento na formação docente, destacando que a separação entre teoria e prática compromete a qualidade da educação. A proposta do autor é uma integração que leve em conta as especificidades socioculturais dos alunos, em uma abordagem que articule teoria e vivências cotidianas. A formação de professores deve buscar o desenvolvimento integral dos alunos, superando o ensino meramente instrumental. Pronto, Daniel. Quando, no meu entendimento, né, a partir dessa fala dessa abordagem que articula teoria e vivência do cotidiano, a gente leva para uma questão de uma aprendizagem ativa, né, onde o aluno ele é desafiado a aplicar seus conhecimentos de acordo com os contextos práticos e teóricos de cada conteúdo que a gente está sendo abordado, né? A gente fazer com que eles vivenciem aquilo ali e eles façam esse tipo de atividade que tenha significado para ele, não simplesmente uma reprodução de conhecimento, né? Exatamente. Essa crítica da fragmentação, né, está relacionada um pouco do que foi falado no slide passado, né? Porque a gente percebe que é algo que vem desde a formação dos professores e que isso acaba influenciando na prática docente, né? Mas falando mais da nossa área, né, de educação física, a gente percebe uma diferença quando nós vamos estudar o conteúdo específico e vamos estudar a didática, né, a prática. É totalmente diferente, né? Nós estudamos muito os conteúdos,
mas a forma de colocar em prática, de oferecer para o aluno, né, de fazer uma educação realmente ativa, né, que faz com que o aluno seja o protagonista do seu conhecimento, né? Então, isso falta desde a formação. E essa crítica à fragmentação, ela é bem vista hoje também por nós, né? Que nós passamos já por uma formação na graduação e estamos agora passando em uma formação continuada. E percebemos a necessidade de melhorias da nossa prática para que dessa forma possamos articular tudo aquilo que já foi passado aqui, questão da diversidade, né, inclusão da diversidade, mas também oferecer ao aluno uma formação cultural e uma formação científica. Isso. A proposta de Libânio é atuar com as ideias de Vygotsky e Davidov, né? Que elas inspiram as novas metodologias, não é isso? As ativas, né? Que os alunos eles são protagonistas. Então, quando ele cita essa parte desenvolvimental, ele está incitando a participação, o protagonismo. Isso, e perpassa também pela questão de integrar mais a questão do conteúdo disciplinar, independente de ser educação física, ciências, matemática, com as metodologias pedagógicas, como já foi citado, né? Trazer um pouco dessas metodologias ativas para que seja integrada a questão dos conteúdos, a questão didática, metodológica, sociocultural, tudo para que a gente possa ter um desenvolvimento mais integral. Férez Anaya, Martos Garcia, Davis e Davis, 2018, destacam as dificuldades enfrentadas pelos professores ao implementar práticas sociocríticas na educação física. A formação docente muitas vezes não oferece suporte suficiente para que os professores desenvolvam uma pedagogia crítica inclusiva. Há a necessidade de uma educação que dialogue com as realidades socioculturais dos alunos, indo além do ensino técnico focado no mercado de trabalho. Muitas vezes as escolas, né, estão voltadas aí para a formação para o trabalho, né? E o slide passado falava sobre a educação integral, né? Que é relevante, né? Também abordar as questões éticas e sociais, né? Para que a gente não tenha só pessoas egoístas, né? Sei lá, individualistas e que pensem também no social e busquem também ser solidários, né? Que a gente tem essas questões envolvidas e a gente nota, né, muitas escolas que não se preocupam com essas questões. E que formação a gente está dando? Que formação humana, né, está sendo dada? Né, que é importante que esteja presente também, seja um ensino de formação integral, né? Um ensino de desenvolvimento integral. E eu acredito que um dos pontos que os parâmetros curriculares tinha de positivo, né? Tinham vários, mas eu gostaria de colocar aqui os temas transversais, né? Que eram trabalhados e que com a BNCC não exclui a necessidade de trabalhar esses temas transversais, precisam ser colocados realmente para que os alunos eles possam ter essa visão crítica também de mundo, né? Que esses temas eles proporcionam. É isso mesmo, Gilmar. A gente precisa promover um ciclo contínuo de melhoria, né? Analisar, a gente tem que ser incentivado a reflexões críticas referente à nossa prática pedagógica, né? Nossa prática docente, e interligar esses conteúdos transversais, a questão da BNCC, e a gente conseguir fazer um ciclo de melhoria dentro do nosso convívio, né? Na nossa parte pedagógica, no nosso trabalho, na nossa didática. Libânio Silva, 2020, propõe uma escola que promova a justiça social, equilibrando a diversidade sociocultural com uma formação sólida em ciências e cultura. Os autores argumentam que a inclusão da diversidade no currículo não deve prejudicar a emancipação científica e cultural dos alunos. A proposta é de uma pedagogia que articule o conhecimento teórico às vivências dos estudantes, respeitando suas singularidades. Aquela velha questão do protagonismo, né, envolvido com a questão também da inclusão social, né? Se a gente não inclui o aluno, a gente não o torna protagonista do seu próprio conhecimento, não é isso? Então, assim, é importante a gente estar sempre ligado nas transformações
da sociedade e a gente prepará-los para essa realidade, né? Os autores, no caso aí, eles também defendem que a escola justa vai ser aquela que vai integrar o currículo científico à realidade dos alunos. Então, a gente já vê que na BNCC já traz uma diversidade até que considerável em relação aos PCNs, por exemplo, os documentos que a gente tinha anteriormente, né? Mas aquilo ali é só, como o nome já diz, é uma base, é o que vai alicerçar a construção do currículo da escola, né? A gente não pode se prender fielmente ao que tem ali, por mais que se tenha muitas críticas e tal, até texto que a gente estudou anteriormente, falando sobre isso, né? Mas a gente tem que entender que o currículo da escola ele tem que ser montado de acordo com a realidade do que a gente tem. A gestão escolar, ela é muito importante para essas vivências, certo? Então, quando você tem uma direção, uma gestão, que ela não participa do processo pedagógico, ela alija, ela exclui essa possibilidade, por mais que o professor tenha boa vontade, certo? Isso aí são pontos que a gente tem que levar em consideração, porque às vezes dentro da escola as coisas se tornam mais fragmentadas do que são fora, né? Dando continuidade aqui para as considerações finais, as 3 obras elas convergem na defesa de uma educação que respeita a diversidade sociocultural dos alunos, sem negligenciar o rigor científico e cultural necessário. O desafio se concentra em refletir sobre a construção de uma educação que atenda às exigências de um mundo globalizado, respeitando as especificidades culturais e sociais. A formação docente e as práticas pedagógicas devem equilibrar teoria e vivência, proporcionando aos alunos ferramentas para seu desenvolvimento integral. Mais uma vez, a gente vê a questão da reflexão crítica, né? A escola, ela precisa encontrar o seu papel social, né? Nessa realidade que foi debatida, nessa mudança de ciclo, nesse processo de evolução que a gente está vivendo da sociedade. É interessante que a gente não consegue desenvolver um pensamento crítico no aluno se a gente somente transmitir conteúdo. É interessante que preparar uma criança, um adolescente, um jovem, né, para o mundo do trabalho é uma coisa, né? Mas preparar uma criança, um adolescente, um jovem para ser um agente transformador no mundo é um outro ponto muito diferente, né? Então, é necessário ferramentas para poder articular isso, né? É isso que os textos estão falando, né? Nós precisamos ter instrumentos que possam fazer com que os alunos sejam realmente pessoas pensantes, né? Que possam atuar na sociedade em que eles estão inseridos e que, principalmente no futuro, eles serão também agentes transformadores, né? Estarão à frente das decisões da sociedade. Perfeito. Perfeito. A gente agradece, né, a todos. Daniel, suas palavras finais são requisitadas no momento. Acredito que, através dessa discussão, como um todo, a gente já veio, né, mesmo diante da gravação, entre vários assuntos, sempre estava permeando essa questão de que a nossa formação ela tem um papel muito importante para que a gente chegue à escola para poder dar aos nossos alunos uma formação também adequada, né? E agir, né? Porque sem agir a gente não consegue transformar o mundo. Eu quero terminar minha fala falando sobre a questão das implicações pedagógicas, né? Que visam criar um ambiente educacional que não apenas reconheça, mas também celebre a diversidade, que contribua para uma educação mais justa, mais igualitária, né? Que a gente consiga proporcionar aos nossos alunos o que eles almejam, né? O que eles tanto precisam e que nós sabemos que a educação física é capaz de proporcionar.